Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, aqui é Fábio Pirajá. Aliás, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe o horário que a pessoa vai ver o vídeo, né? Então a gente tem que. Boa madrugada também. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba, que é o projeto que a gente desenvolveu há mais ou menos uns 15 anos, pela paixão mesmo por história, por geografia, cartografia, história do Brasil, da língua portuguesa, das grandes navegações, da história do nosso país, do nosso estado também, né, o Espírito Santo, que está bem amalgamada com o descobrimento do Brasil, né, desde 1500 que a gente tem essa nossa história, desde as navegações, Tratado de Tordesilhas, 1494, e as navegações, né, esse trânsito entre Europa e o leste, oeste da África e o leste do Brasil, desde sempre, né, de tempos imemoriais, né, que a gente tem essas navegações. E a gente vem fazendo esse estudo, né, como eu digo sempre aqui nos vídeos, são estudos aleatórios, né, não tem um foco específico, né, simplesmente estudar a história do Espírito Santo no contexto da capitania, da província e do estado do Espírito Santo nesse período, né. E hoje eu vou trazer aqui para vocês, deixa eu ver aqui uma coisa, que é uma matéria que eu descobri essa semana agora, esse fim de semana, na revista Nação Brasileira, que é uma revista carioca dos anos 1930, 1940. Aliás, havia muitas revistas bem coloridas, muito bonitas, e algumas que primeiro começaram com fotografias em preto e branco e depois, né, fizeram a transição, assim como a Vida Capixaba, por exemplo, né, essa maravilhosa revista publicada aqui nos anos 20, 30, 40, 50 no Espírito Santo, mas infelizmente não existe mais. Essa revista Nação Brasileira ela traz aspectos do Espírito Santo nos anos 1940, especialmente no ano de 1940, né? Falando sobre os municípios de Castelo, também Alegre e Itapemirim. Eu acho que sim, né? Itapemirim. Então essa matéria específica fala desses três municípios, né? E tem também uma outra pesquisa que eu fiz também no fim de semana, do ano de 1935, como vocês estão vendo aí, né? Falando dos municípios de Rio Novo, Cachoeiro, Castelo e Anchieta. Então eu vou tratar primeiro com vocês, falando sobre essa publicação de 1940, falando desses municípios, né, que ficam a sudoeste, né, e que eram municípios que nesse período estavam em franco desenvolvimento por conta da produção e exportação de cereais, de café especialmente, né, e cana, açúcar, né, com muitas usinas, inclusive a usina Paineiras, que está nessa matéria do Nação Brasileira, né, chamada Progresso do Sul do Espírito Santo, né. Então ele começa falando aqui, tem várias fotos, gente, aqui ó, esse é o município de Castelo em 1940, isso 84 anos atrás, né. O município de Castelo, no interior do Espírito Santo, com a ótima administração que orienta atualmente o seu destino, tem deixado a perder de vista as anteriores situações, aquele passado, né, subdesenvolvido, né, pouco progressista, como se falava, né, nessa época, né, não só pela sua segura direção administrativa, fala do prefeito, né, que é o Mário Correia de Lima, como pelo surto idealístico que anima todo o seu povo. No Estado Novo, já está falando, né, do Getúlio Vargas com a Constituição do Estado Novo, como disse admiravelmente o presidente Vargas, não há lugar para os descrentes de si e dos outros. Brasil, né, ame-o ou deixe e tal, o petróleo é nosso, aquelas coisas, né? Ufanas e idiotas lá do fascismo do Getúlio, tudo no Estado, tudo pelo Estado, tudo para o Estado. Meu Deus do céu, que coisa mais comunista, né? O início da safra de trigo no município de Castelo. O prefeito, dinâmico prefeito, usava esses adjetivos, né, progressista, dinâmico e tal, Dr. Mário Correia de Lima,
prestigiando com a sua presença durante a safra a colheita do trigo, né, em Castelo. A fé remove montanhas e o patriotismo constrói nações. Assim é que esse rico município capixaba vê a sua ascensão em todos os sentidos e a sua reorganização financeira se processa sem alardes, mas firmemente. O prefeito municipal, então, Dr. Mário Corrêa de Lima, tem desenvolvido sua atividade digna de louvores. Sua excelência não descansa no seu intuito de fazer com que Castelo se ombreie com H na época, tá? Com os municípios mais organizados e prósperos do Espírito Santo, né? Seus auxiliares são, no gabinete do prefeito Dr. Mário Corrêa de Lima, Moacir Caxias, secretário, Alênio Rangel, tesoureiro, e Mário Pires Martins, diretor de obras, né? Esses funcionários, cônscios dos seus deveres, né, conscientes dos seus deveres, muito têm feito nos seus setores, corroborando na bela administração do prefeito. O município de Castelo compõe-se de 3 distritos, né, que são a sede, Santo André e Conceição do Castelo. Tudo isso depois foi desmembrado, né, gente? Hoje Conceição do Castelo é outro município, né? E nessa época, em 1940, Castelo tinha 35 mil habitantes, sendo que 3.700 habitantes no núcleo central, né, da cidade. A cidade é muito limpa, com formosos prédios, né, igrejas, cinema, hotéis, etc. Né? Deixa eu colocar mais fotos aqui para vocês verem, né? Esse é o grupo escolar de Castelo. A área do município abrange 1.115 km², né? Os quais, fora a zona urbana, são magnificamente aproveitados em campos de pastagens, plantações e ricas matas. A cidade é toda calçada, com rede de esgotos. Esgotos, na época, se escrevia com um X. Esgotos, em água encanada, lindos jardins, 3 praças e 2 bons hospitais, onde clínicos competentes mitigam a dor dos que sofrem. A comarca foi instalada há 1 ano, né, então em 1939, sendo o juiz de direito o cargo exercido pelo doutor juiz Francisco Menezes Pimentel Júnior, espírito culto e digno continuador do nome do seu progenitor. A promotoria pública tem igualmente, na pessoa do Dr. Carlos Teixeira de Campos, um digno representante. O promotor público da cidade era tão importante quanto o padre, quanto o delegado de polícia, quanto o diretor da escola, né? Eram cargos que, quando a pessoa chegava em determinado local, os outros se levantavam para cumprimentá-los, né? O prefeito, o promotor da cidade, o delegado de polícia, o diretor da escola, eram cargos muito importantes. Zelando pela ordem pública está o senhor delegado de polícia de Castelo em 1940, doutor Oscar de Paula e Silva, no que se mostra com a serenidade e espírito ponderado que devem possuir os mantenedores da ordem. Castelo é um município de fartos recursos e a cidade conta com 6 médicos e 1 no distrito, 4 advogados, 5 farmácias na cidade e 1 em cada distrito e também 4 dentistas. Você vê que é realmente a cidade, né? O centro ali com 3.700 habitantes até que estava indo bem, né, nesse tocante de servidores públicos, né, digamos assim. O orçamento anual do ano passado, 1939, tinha sido de 313 mil réis, sendo arrecadados 361 mil réis, então havia um superávit na balança do município, né? A situação privilegiada em comparação a outros municípios do Espírito Santo no ano de 1940, lembrando que nós estamos entrando na Segunda Guerra Mundial. Este ano, visando cumprir a risca, né, um programa de embelezamento da cidade, nessa época havia essa preocupação também, né? Todos os municípios começaram logo depois que Vitória o fez, essas demolições de antigos casarões, o antigo casario, né? E o alargamento de ruas, que vinha dessa história ainda do século XVIII e XIX,
o alagamento e também o esgotamento, passando novas manilhas para abastecimento de água e também os esgotos para as águas fluviais, né, e tudo, e pluviais, e também com relação à energia elétrica, né, que era uma questão importante também de levar energia para todos os lugares, né. Então, a partir dos anos 1910, 1920, que Vitória tomou essa proporção de cidade muito mais desenvolvida, né, os outros municípios começaram a fazer a mesma coisa, né. Era bacana isso, né? Existe uma concorrência entre as cidades, né? A cidade quer ser mais bonita que a outra, né? Cachoeiro, por exemplo, sempre teve essa disputa com Vitória, de qual era a cidade mais desenvolvida, mais bonita, etc. Colatina também, né? E outras cidades. Então, o Dr. Mário Corrêa de Lima, prefeito de Castelo, ordenou a reconstrução da Praça Rui Barbosa, que se achava com grandes falhas, a construção também da Praça da Igreja Matriz, que recebeu o nome de tão alto significado para o Novo Brasil, esse Brasil do Estado Novo, né, de 3 de novembro, e que foi inaugurada festejando, então, o fecundo decênio do governo do Getúlio Vargas. Em 1940, o golpe de 30, em 1940, então, Getúlio, né, estava comemorando o seu primeiro decênio à frente do governo do Brasil, né. O dia 3 de novembro foi comemorado em Castelo com manifestações muito entusiásticas e outras inaugurações, além da inauguração da extensão de 10 quilômetros da sua rodovia, construída no município, também uma escola rural intitulada Getúlio Vargas, né, aquela tradicional puxada de saco no presidente, a Biblioteca Pública Municipal e, coroando essas iniciativas, a exposição permanente de produtos agrícolas e industriais do município, que teve grande frequência, né, teve grande público, né, o público realmente... Nessa foto aí a gente está vendo a inauguração do grupo escolar, né, gente, de Castelo. A população de Castelo vibrou nas comemorações desses 10 anos, né, do governo do Vargas, com inexcedíveis demonstração de simpatia, pois, além do mais, um município onde a Revolução de 30 teve um ambiente dos mais favoráveis e tem recebido, depois da Revolução Triunfante, os maiores benefícios do governo vanguardeiro e benéfico do interventor João Punaro Bley, que era o interventor na época. O Getúlio deu o golpe em 1930, fechou o Congresso e tal, e ele perdeu as eleições para o Júlio Prestes. Aí houve o assassinato de João Pessoa e ele deu o tal do golpe. Depois ele instituiu o Estado Novo com uma nova Constituição, a Constituição do Estado Novo, né, que era uma Constituição muito fascista, tudo no Estado, tudo dentro do Estado, tudo para o Estado, tudo é o Estado, que é uma ideologia política econômica comunista, né, gente? E se colocou como um ditador da República, a res pública, né, digamos. Então, havia essa preocupação em se alinhar com o governo. E, por outro lado, também havia uma coisa também ufana de dizer que a revolução foi triunfante. Desde quando alguma revolução é triunfante, né, gente? A população do Castelo vibrou, então, com essas comemorações, e o Punaro Bley era o homem colocado aqui como interventor. Então, o Getúlio fechou o Congresso, acabou com as assembleias todas, os governadores, na época eram chamados de presidentes estaduais, foram totalmente banidos da vida pública, assim como deputados estaduais que eram deputados de oposição, e ele criou a tal interventoria. A interventoria, esses interventores estaduais estariam ligados umbilicalmente, diretamente com o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, né? O município de Castelo apresenta uma lavoura rica e os seus principais produtos são café, cereais diversos, arroz, etc., né, trigo, madeira também, né, muita madeira foi extraída daí. Inclusive o trigo, cuja cultura foi iniciada há cerca de 4 anos, ali no início dos anos 1930, e cuja última safra se elevou a 100 toneladas. Vai vendo? Quase 90 anos atrás, né, gente? Vamos tentar entender, não havia estradas direito,
É ainda digna de menção a sua lavoura algodoeira, também tinha algodão, né? E também a cana-de-açúcar, de que possui usina, uma usina de beneficiamento da cana-de-açúcar para produção do açúcar refinado, né? Aí tem a criação de suínos e também dali sai a banha, né, produzida, né, exportada para mercados do Brasil inteiro. Essa é a usina Paineiras, usina para beneficiamento da cana. As riquezas minerais importantes de Castelo tem o ouro, né, ouro de aluvião, que tem sido comprado pelo Banco do Brasil, mas essa mineração capixaba sempre foi muito tímida, né? Muito tímida. O DNC instalou então a usina para despolpar o café e o governo federal instalou um moinho de trigo, né? O DNC seria algo como o IBC, o Instituto Brasileiro do Café, né? E também o moinho de trigo, cujos resultados são compensadores e concorre para intensificar então cada vez mais a produção desses produtos, né? No setor educacional, então, Castelo possui um grupo escolar, 600 alunos, 32 escolas estaduais, 18 municipais, um ginásio municipal que pertence à prefeitura com 200 alunos, né? São diretores, então, os doutores Menezes Pimentel Júnior, Carlos Teixeira Campos, dois nomes que honram o espírito culto, né, da educação do Espírito Santo, né? Na imprensa, é representada dignamente com um semanário chamado O Brasil Novo, registrado pelo DIP, que é o Departamento de Imprensa Oficial do governo Vargas, que era, né, como vocês podem entender, era um departamento com mão de ferro em cima da imprensa, né, o que obedece à direção do jornalista Dr. Mário Corrêa de Lima, que era o prefeito atual, né, na época, e também o jornalista Dr. Vólgano Barbosa. Aí segue o Brasil Novo, que conta 5 anos de existência, esse jornal, né? É muito lido em todo o município, também é mandado para outros lugares do estado, né? E, como se pode depreender nessas ligeiras notas, Castelo é um município eficiente que concorre grandemente para as finanças do Espírito Santo, né? É igualmente um centro progressista, onde a mentalidade nova se desenvolve, o progressista, né, da época, né? Gente jovem que estava vindo a reboque do Estado Novo, a reboque da Revolução de 1930, orientada pelas sábias mãos dos construtivos governos municipais que ali instituem a nova ordem, né, estadual no estado do Espírito Santo. Então é isso, gente. É só uma nota rápida aqui para trazer para vocês essa pesquisa do jornal Nação Brasileira, então, de 1940, que traz essa matéria falando sobre 3 municípios. Depois eu farei os outros vídeos, para não ficar um vídeo muito longo, né? Essa matéria de 1940, então, fala sobre o município de Castelo, essas fotos que vocês estão vendo, né? Fala também do município de Alegre, vocês estão vendo aí, e também do município de Rio Novo e também Itapemirim. 4 municípios numa série falando sobre os municípios do Espírito Santo no jornal Nação Brasileira, na revista Nação Brasileira de 1940. Então valeu, gente, muito obrigado. Eu sou Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. Se puder, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, deixa um like. Se não estiver gostando, deixa um dislike, mas comenta, né, o que a gente pode fazer para melhorar. E sugere também alguma pauta para a gente trazer aqui, pesquisa, né? Sabe lá, a gente encontra alguma coisa importante que você queira que a gente busque nessas pesquisas. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.